Existe um momento na vida de cada pessoa em que o caminho à frente parece bloqueado. Quando o mundo sussurra, você não consegue. E é exatamente nesse momento que a maioria desiste. Eles se rendem ao medo. Mas os poucos, aqueles que se levantam, são os que escolhem acreditar neles mesmos mais do que acreditam em seus limites. Veja, acreditar não é fraqueza, é força. É o motor que transforma pensamentos em realidade. A pessoa que acredita não pode ser derrotada por muito tempo porque a crença se recusa a morrer. Ela fica de pé quando o corpo está cansado. Ela luta quando o mundo está em silêncio. Ela constrói quando tudo está quebrado. Toda grande conquista da história nasceu primeiro na mente de alguém. Alguém ousou enxergar além dos limites da lógica. Alguém se recusou a deixar a dúvida decidir seu destino. Seus limites são ilusões criadas pelo medo, aceitas pelo conforto e destruídas apenas pela coragem. Você não é impedido pelas circunstâncias, você é impedido pela hesitação. Toda vez que você duvida da sua força, você entrega seu poder à fraqueza. Toda vez que você diz, eu não posso, você treina sua mente a obedecer à limitação. Mas quando você diz, eu vou, você desperta uma força que dobra a realidade à sua visão. O segredo das pessoas imparáveis é simples. Elas acreditam primeiro e agem rápido. Elas se movem antes que as condições sejam perfeitas. Elas se comprometem antes de se sentirem prontas. E, porque acreditam, a vida se alinha à coragem delas. Você deve decidir agora que nenhum limite vai te definir. Recuse-se a se render às barreiras falsas, criadas pelo medo ou pelo fracasso. Há poder dormindo dentro de você, não explorado, esperando, faminto. Alimente-o com propósito, treine-o com disciplina, proteja-o com fé. Porque quando você acredita em si mesmo mais do que acredita em seus limites, você se torna imparável. Não porque a vida fica mais fácil, mas porque você fica mais forte. Não porque os desafios desaparecem, mas porque você se eleva acima deles. Então permaneça firme. Decida que este é o seu ponto de virada. A partir deste momento, você não vai mais questionar o seu potencial. Você vai comandá-lo. Lembre-se, o mundo sempre duvidará de quem sonha grande, mas sempre se curva a quem se recusa a desistir. Acredite em si mesmo mais do que nos seus limites e veja seu destino obedecer à sua vontade. A fé é a base do poder, a força invisível que acende cada vitória, cada sonho, cada milagre, que já transformou uma vida ou conquistou o impossível. Sem fé, até a mente mais forte desmorona sobre a dúvida. Mas com fé, a pessoa mais fraca move montanhas, vence o medo e se levanta do nada para a grandeza. Fé não é apenas acreditar, é ter certeza sem prova. É ver o invisível, é sentir o resultado antes que exista. É agir com confiança inabalável de que o resultado se inclinará ao seu favor. Quando você realmente acredita em si mesmo, você para de negociar com o medo. Você para de esperar que o mundo lhe dê permissão para crescer. Você entende que o poder não é entregue. Ele é desbloqueado pela sua convicção. A pessoa que acredita profundamente, incansavelmente, obsessivamente, comanda o universo a obedecer essa crença. Porque tudo na vida segue a lei da mente. Você se torna aquilo em que acredita. A maioria falha não por falta de talento ou oportunidade, mas por falta de fé em si mesma. Elas encaram a vida com hesitação, perguntando constantemente, e se eu fracassar? Ao invés de declarar, e se eu vencer? Toda vez que você duvida do seu valor, você mata seu potencial antes mesmo que ele respire.
Toda vez que você deixa o medo ditar seu próximo passo, você silencia o poder interior que nasceu para dominar. Fé não é blinda, é ousada. Ela não ignora o medo, ela o supera. Ela diz ao medo: você não é meu mestre. Não existe nada mais forte do que uma mente que se recusa a se curvar às limitações. Quando você age com fé, seus pensamentos ganham peso, suas ações ganham direção e seus resultados ganham impulso. O homem ou mulher que caminha em fé irradia uma energia diferente, uma presença inabalável, que os outros sentem, mas não conseguem explicar. Não é arrogância, é alinhamento. Alinhamento com propósito, visão e destino. A fé começa como um sussurro dentro de você, a voz suave que diz: existe mais em mim. É pequena no início, quase frágil, mas quando você a alimenta diariamente, com foco, com esforço, com coragem, ela se torna imparável. No momento em que você decide confiar naquela voz interior, mais do que no barulho da dúvida ao seu redor, você deixa de ser comum e se torna extraordinário. Porque toda grande transformação começa com uma decisão. A decisão de acreditar, mesmo quando tudo ao seu redor diz que você não deveria. Olhe para a história. Todo líder, todo inovador, todo gigante do progresso começou como uma pessoa comum que se recusou a acreditar que era comum. Eles enfrentaram os mesmos obstáculos, as mesmas críticas, a mesma incerteza. Mas havia uma diferença: fé. Fé de que sua visão importava. Fé de que a persistência acabaria moldando a realidade à sua vontade. Fé de que dentro da luta existia a semente do triunfo. O mundo não recompensa hesitação. Ele recompensa crença sustentada por ação incansável. A fé te dá coragem para agir quando a lógica diz espere, quando o medo diz não, quando o conforto diz pare. Não se trata de ver o caminho claramente, é sobre dar o passo, mesmo quando o caminho ainda está escuro. Porque quando você se move com fé, o caminho se revela. Cada desafio que você enfrenta se torna um teste, não da sua força, mas da sua crença. A fé é o que separa os realizadores dos sonhadores. Sonhadores desejam a mudança. Aqueles com fé a criam. A fé transforma a visão em combustível, dor em propósito e quedas em degraus. Ela transforma um dia em agora. Veja, o sucesso não começa com oportunidade. Começa com a crença de que você merece a oportunidade. Você precisa reivindicar seu futuro mentalmente antes de poder segurá-lo fisicamente. Quando a dúvida surgir, lembre-se, a dúvida mata mais sonhos do que o fracasso jamais matará. O fracasso pelo menos te ensina algo. A dúvida te paralisa antes mesmo de você começar. Você não pode construir grandeza enquanto duvida da sua própria fundação. No momento em que você começa a confiar plenamente em si mesmo, algo muda. Você não precisa mais de validação, não precisa mais de aplausos, não espera mais pelo momento certo. Você o cria, porque a fé não espera. Ela busca, ela luta, ela conquista. Todo limite no qual você acredita se torna real. Todo limite que você rejeita se torna irrelevante. A fé é a arma mental que destrói as paredes do impossível. Quando você acredita em si mesmo, mais do que nos seus limites, você para de lutar a batalha externa. Você vence a interna. E quando você conquista sua mente, nenhuma força na Terra pode te parar. O mundo pertence àqueles que acreditam enquanto outros duvidam, que persistem enquanto outros desistem, que falam visão enquanto outros falam medo. Você precisa se tornar essa pessoa, aquela que se recusa a se curvar à realidade porque está ocupada demais criando uma nova. Sua crença é o projeto, sua fé é a fundação, sua ação
é a construção. Construa sua vida sobre isso. Nunca esqueça, cada segundo que você passa duvidando de si mesmo é um segundo roubado do seu destino. Cada momento em que você escolhe fé, você ganha impulso. A diferença entre o comum e o imparável não é inteligência, sorte ou origem, é crença. Quando você acredita no seu próprio poder com convicção absoluta, a vida começa a se reorganizar para te provar certo. Então pare de se subestimar, pare de se encolher para caber nos limites que o medo te impôs. Levante-se com uma fé tão forte que silencie toda dúvida, todo fracasso, todo sussurro de fraqueza. Fale seus sonhos com certeza. Movimente-se com propósito. Haja com confiança, porque você não é limitado pelas circunstâncias. Você é limitado apenas pela crença. A fé é a fundação do poder, e quando você constrói sua vida sobre ela, descobre algo extraordinário. Os limites que você temia nunca foram reais. Eles apenas esperavam que você acreditasse suficiente para quebrá-los. Acredite em si mesmo mais do que nos seus limites, e o mundo não terá escolha, senão acreditar em você também. Sua mente é o campo de batalha. Toda vitória, toda derrota, todo sucesso ou fracasso na sua vida começa e termina ali. Não é o mundo lá fora que determina seu destino. É a guerra acontecendo dentro de você. Os pensamentos que você alimenta se tornam as armas com as quais você luta. E as crenças que você mantém se tornam os soldados que te defendem ou te destroem. As pessoas mais fortes não são as de músculos maiores ou as que gritam mais alto. São as que conquistaram a própria mente. Todo dia sua mente é atacada pela dúvida, pelo medo, pelas desculpas e pela mentira confortável que diz: você ainda não está pronto. É uma guerra silenciosa, mas mortal. Porque se você perder essa guerra interna, nenhum talento, sorte ou oportunidade te salvará. Você pode ter tudo o que precisa para vencer e ainda assim cair, se os seus próprios pensamentos estiverem trabalhando contra você. O mundo não pode te impedir. Sua própria descrença pode. A verdade é, sua mente é ou seu maior aliado ou seu pior inimigo. Ela pode te elevar às alturas da grandeza ou te prender à mediocridade. Isso pode fazer você lutar pelos seus sonhos ou fazer você desistir antes mesmo da batalha começar. Cada decisão, cada ação, cada ponto de virada na sua vida começa como um pensamento. E esse pensamento ou te aproxima do poder ou te empurra mais fundo para a fraqueza. É por isso que dominar sua mente é a primeira e maior disciplina do sucesso. Você não pode controlar o que acontece ao seu redor, mas você sempre pode controlar como interpreta. Duas pessoas podem enfrentar a mesma tempestade. Uma vê desastre, a outra vê oportunidade. A diferença não é sorte, é mentalidade. O campo de batalha não é a tempestade, é a sua percepção dela. Você precisa treinar sua mente para ver possibilidade onde outros veem derrota, ver crescimento na dor e encontrar força na luta. Porque o mundo não recompensa quem apenas sofre, recompensa quem aprende a transformar sofrimento em estratégia. Quando sua mente está indisciplinada, ela se torna um playground para o medo. O medo sussurra: você não consegue, você vai falhar, você não é bom o suficiente. E se você ouvir por tempo suficiente, esses sussurros viram comandos. Você começa a acreditar neles, começa a viver por eles, começa a encolher para se encaixar nessas mentiras. É isso que acontece quando você não reage. Mas quando sua mente é treinada, esses pensamentos aparecem e você os destrói antes de criarem raízes. Você reconhece o medo pelo que ele é, fraqueza disfarçada de cautela. Você se recusa a deixar a dúvida escrever sua história. Você não discute com ela, você supera.
Supera no trabalho, supera no pensamento e supera na resistência, porque uma mente disciplinada pela luta se torna uma fortaleza. Nenhuma crítica pode quebrá-la, nenhuma falha pode abalá-la, nenhuma perda pode defini-la. Você precisa proteger seus pensamentos como se sua vida dependesse disso, porque depende. A qualidade do seu pensamento determina a qualidade da sua vida. Cada vez que você diz "eu posso", você fortalece sua armadura mental. Cada vez que diz "eu não posso", entrega seu poder. A maioria das pessoas não perde para os outros, perde para si mesmas. Desistem na mente muito antes do mundo desafiá-las. Você precisa treinar seus pensamentos como um guerreiro treina seu corpo. Alimente-os com disciplina. Afie-os com propósito, purifique-os da negatividade. Pare de alimentar conversas fracas dentro da sua cabeça. Pare de permitir que seu passado determine seu futuro. Pare de repetir fracassos como se eles definissem quem você é. O passado não é seu inimigo, é sua educação. O presente é sua arma, o futuro é sua recompensa. Você não pode lutar uma batalha pensando como vítima. Se continuar focando no que está errado, nunca terá energia para construir o que está certo. Mude sua mentalidade de "por que eu" para "me teste". Essa única mudança transforma impotência em fome, transforma pressão em propósito, transforma a luta em algo que você não teme, mas que você domina. Toda vez que a vida te testa, ela não está te punindo, está fortalecendo sua mentalidade. A dor não vem para te destruir, vem para te treinar. Ela constrói sua tolerância, seu foco, sua resiliência. Cada queda é um treino, cada obstáculo é uma lição. A única pergunta é: você vai desmoronar sob a pressão ou vai se levantar por causa dela? A diferença está totalmente em seus pensamentos. Sua mente sempre tentará puxá-lo para o conforto, porque o conforto parece seguro, mas o conforto é o assassino silencioso da grandeza. Você não cresce no conforto, cresce na tensão. Você não se eleva quando a vida é macia, se eleva quando a vida é brutal. E a única forma de sobreviver a essa brutalidade é dominar o campo de batalha interno. Você precisa se tornar o comandante da própria mente, implacável contra a fraqueza, disciplinado contra distrações, leal apenas à sua visão. Quando você domina sua mente, domina suas emoções. Você para de reagir e começa a responder. Para de entrar em pânico e começa a planejar. Para de desejar e começa a trabalhar. Desenvolve uma calma interna inabalável pelo caos. Essa calma não é fraqueza, é poder sob controle. A mente treinada no fogo se torna inquebrável. Então, da próxima vez que se sentir oprimido, lembre-se que esta é só mais uma batalha na guerra pelo seu destino. Você já enfrentou coisas piores, já sobreviveu ao que parecia impossível. Você não está quebrado, está sendo forjado. Cada cicatriz na sua alma é prova de que você se recusou a se render. Cada desafio que não te destruiu tornou sua mente mais afiada, mais forte, mais resistente. Sua mente é o campo de batalha, e a vitória começa pela consciência. Preste atenção aos seus pensamentos. Não deixe que flutuem sem direção. Direcione-os, comande-os. Se você pensa fraco, vive fraco. Se você pensa forte, se levanta forte. Você é aquilo que pensa multiplicado pelo que acredita, comprovado pelo que faz. Então lute pelo seu foco. Lute pela sua fé. Lute pelos seus sonhos. Toda vez que você vence uma batalha mental, você chega mais perto de se tornar imparável. A guerra nunca termina, mas sua vontade também não deve terminar. Lembre-se disso. Nenhum inimigo externo pode derrotar você se o inimigo dentro de você já foi vencido. Controle seus pensamentos e você controlará seu mundo. Porque sua mente não é apenas o campo de batalha, é o trono. E só você decide quem governa nele. Vença a guerra interior e o mundo não terá escolha a não ser seguir o seu comando. A derrota existe apenas na mente. Não é o fracasso que te quebra,
é a crença de que você está quebrado. No momento em que você aceita a derrota nos seus pensamentos, ela se torna real na sua vida. Mas, se sua mente se recusa a se render, nenhum revés pode destruir você, nenhuma perda pode defini-lo e nenhum obstáculo pode encerrá-lo. A verdadeira derrota não é quando você cai, é quando decide não se levantar novamente. A batalha termina no segundo em que você entrega sua crença na vitória. Todo campeão, todo conquistador, todo ser humano imparável que já caminhou nesta terra experimentou falha, dor e perda. A diferença entre eles e o resto do mundo é simples. Eles recusaram aceitar a derrota como final. Eles entenderam que cair faz parte da jornada, mas desistir é uma escolha. Você pode perder uma luta e ainda vencer a guerra se o seu espírito permanecer inquebrável. A verdadeira força não aparece quando tudo está fácil. Ela é forjada quando tudo desmorona e você escolhe permanecer de pé mesmo assim. Quando você enfrenta a dor, rejeição ou fracasso, sua mente vai sussurrar: este é o fim. Mas essa voz mente. Ela quer conforto, não crescimento. Busca segurança, não destino. A derrota começa como uma sugestão. Só se torna real quando você concorda com ela. A verdade é, a mente que se recusa a se render se torna imparável. Ninguém pode derrotar você até que você derrote a si mesmo. Você pode estar exausto, machucado, até caído no chão, mas enquanto houver uma única centelha de crença dentro de você, sua história não acabou. Você precisa entender algo poderoso. As circunstâncias não definem você, sua reação define. Todo obstáculo tem dois lados: a parede que para os fracos e o degrau que eleva os fortes. O que você vê depende do que você pensa. Quando a vida fecha uma porta, os mentalmente derrotados ficam olhando para ela em desespero. Os mentalmente fortes chutam outra porta e abrem um novo caminho. Nunca é a situação, é o estado da mente que determina o resultado. Há pessoas que enfrentaram condições piores que você: pobreza, fracasso, traição, perda. E ainda assim se levantaram mais alto do que qualquer um esperava. Por quê? Porque suas mentes eram feitas de fogo. Eles se recusaram a desistir. Olharam para a derrota e disseram: você pode tocar meu corpo, mas nunca tocará minha crença. E essa única decisão de manter a fé viva quando tudo mais morre é o que separa os fracos dos guerreiros. A derrota é uma ilusão. Ela só se torna real quando você permite que viva nos seus pensamentos. Todo fracasso que você vive não é um sinal para desistir. É um feedback para evoluir. Toda rejeição é redirecionamento. Cada queda é uma preparação para o crescimento. A vida não te pune quando você falha. Ela te desafia a se levantar mais forte. O universo testará sua convicção antes de recompensar sua persistência. E aqueles que suportam o teste são os que conquistam a vitória. Quando tudo desmorona, a maioria foca no que perdeu. Os fortes focam no que aprenderam.